Uma raça absoluta além da consciência. Com um poder beirando a onipotência, podem superar até mesmo uma forma suprema. Os sapiens celestiais são essencialmente os deuses do universo de Ben 10, regendo desde as leis da física até os conceitos mais fundamentais da realidade. Desde que foram apresentados em força alienígena através do Alien X, tivemos várias demonstrações de seu poder, mas ainda assim eu acredito que poucos entendem a real magnitude e extensão do que são capazes. E é justamente isso que estarei mostrando nesse vídeo, como os sapiens celestiais vão muito além do que você imagina. Então, sem mais enrolações, tá na hora do herói. E sim, eu sei que o título do vídeo fala especificamente sobre o Alien X, mas acho válido usar sua própria espécie como um comparativo para facilitar a visualização do que quero mostrar. Como habilidades, já nos foi mostrado manipulação gravitacional, nos permitindo levitar qualquer pessoa ou objeto, além de si mesmos, concedendo a capacidade de voo e levitação. Manipulação de energia, com exemplos como o Gladiador Galáctico criando um campo de energia para potencializar seu ataque, e o Alien X refletindo lasers com a mão. Manipulação da entropia, onde vimos o próprio Alien X revertendo a destruição de uma represa. Muitos entendem essa cena como ele revertendo o tempo de forma localizada, mas eu particularmente entendo como ele revertendo a entropia, ou seja, reorganizando a matéria a um estado menos caótico. Tanto que isso se conecta com a próxima habilidade, que é manipulação de matéria, permitindo criar, apagar e moldar matéria à vontade, sendo marcada principalmente pelo feito de recriar o universo do zero. Possui também manipulação corporal, alcançando feitos como autoclonagem, aumento de tamanho, mudança de forma e etc. Provavelmente possuem manipulação temporal, já que quando mudam o estilo da série, isso afeta toda a linha temporal, desde o passado até o futuro. E por fim, são capazes de controle mental e teletransporte. Para completar, não possuem nenhuma fraqueza conhecida, pois mesmo quando estão parados deixando suas personalidades internas discutindo, seu corpo é virtualmente indestrutível, não sofrendo nenhum tipo de dano, nem mesmo com a destruição total do universo. E é com o feito de recriação do universo que muitos colocam o Alien X ou qualquer outro sapiens celestial na escala universal ou um pouco acima, sendo tratado como o maior feito da série. Porém, existem diversos pontos que colocam o poder dos sapiens celestiais muito acima de tudo isso. Primeiro, eu preciso que vocês entendam sobre a dimensionalidade de Ben 10, pois temos um multiverso que é dito pelo Professor Paradoxo como sendo composto por infinitas linhas temporais paralelas. E por que isso é importante? Porque os sapiens celestiais existem em um lugar fora e desconectado do próprio multiverso, o centro da criação, ou seja, eles estão acima do multiverso. Mas existe alguma prova de que eles de fato estariam acima e não apenas em uma dimensão paralela, no mesmo nível? Sim, primeira prova é no episódio que estreou o centro da criação, onde ao seu redor existe uma nébula conectada a todas as linhas temporais, mostrando que não é uma dimensão qualquer, mas sim um lugar que tem total acesso e poder sobre o próprio multiverso. Segundo ponto é o fato dos sapiens celestiais serem ditos e implicados diversas vezes como os criadores e regentes de tudo o que existe. Pense que você é um sapiens celestial desenhando vários universos em uma folha de papel. Você precisa estar fora e acima da folha para que isso seja possível. Mais uma prova é o feito pouco falado do contratempo, que foi capaz de reverter os efeitos de uma bomba temporal que afetou todo o multiverso. E obviamente sabemos que o Alien X é muito mais poderoso que o contratempo. Mas adivinha, não para por aí, pois a dimensionalidade de Ben 10 ainda vai muito além disso. O universo padrão possui 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, sendo assim uma estrutura 4D. Portanto, o multiverso seria 5D, pois seria um espaço que carrega múltiplos universos 4D. Nesse caso, sendo a corrente temporal, um reino acima de todas as linhas temporais existentes, sendo possível acessá-lo somente com um crononavegador
ou uma besta temporal. Mas ainda não acabou. Indo ainda mais além, chegamos ao vazio, um lugar antes da criação do próprio tempo e espaço, um nada que precede a existência, portanto acima do próprio multiverso, uma estrutura 6D. O Easy da edição aqui só para explicar melhor antes que surjam dúvidas. Apesar de ter todo aquele plot no vazio do Aniquilarg que criou o Big Bang, esse Big Bang não é responsável por criar somente um universo, mas sim todo o multiverso, porque como o professor Paradoxo explica, todas as linhas temporais paralelas, que são os universos alternativos, eles surgem de um único ponto antes de se separarem. E esse único ponto é justamente esse Big Bang causado pelo Aniquilarg. Ou seja, no universo de Ben 10, o Big Bang não só criou um universo, mas ele criou infinitos. Se formos mais fundo, encontramos o espaço além, dito pelo professor Paradoxo como um plano que vai além de tudo o que existe, sendo possível acessá-lo unicamente com um crononavegador ou com um mapa do infinito, um plano possivelmente 7D. E só depois encontramos o centro da criação, ou seja, os sapiens celestiais existem em um plano entre 7 e 8D. E o que esses números e letras querem dizer? Isso significa que esses seres estão além de poder multiversal convencional. Eles transcendem planos de existência muito maiores que o próprio multiverso. Para uma comparação mais fácil de entender, imagine o desenho de um multiverso, desenhado em uma folha de papel, desenhada em outra folha maior, desenhada em outra maior ainda. E você é o desenhista. Mas e se eu falar que dá para ir muito além? Em Força Alienígena, conhecemos uma espécie adotada pela fandom como Naugens. Um indivíduo dessa espécie fala que os humanos vivem em 3 dimensões, como já falei anteriormente, mas que existem 26 dimensões que importam. Se os sapiens celestiais são os criadores de tudo o que existe, logo, como mostrei ao longo do vídeo, eles precisam estar no topo, ou seja, seres que vivem em 26D. Isso é um poder tão absurdamente grande que só personagens muito específicos se comparam ou podem superar. E como se não fosse o suficiente, vemos em Omniverse o Alien X conseguindo derrotar o Gladiador Galáctico, dito pela Serena como o sapiens celestial mais decidido que ela já viu, o que faz muita diferença, já que o desempenho de um sapiens celestial é refletido pela concordância de suas personalidades internas. E quando o Ben entra em acordo com o Bellicus e a Serena, o Alien X não só vence o Gladiador Galáctico, como faz isso com relativa facilidade. Sendo assim, concluímos que ele sola o Goku. Enfim, o vídeo foi esse. Espero ter conseguido, apesar de muito complexo, mostrar que o poder dos sapiens celestiais, e obviamente do Alien X, não só transcende o universo, mas também o multiverso e dimensões superiores. Se você gostou do vídeo, seu like e inscrição vão me ajudar bastante a me motivar a fazer mais como esse. Deixem também nos comentários outras ideias que eu posso trazer aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.